meus amores! Estou aqui de volta, né? Mais um vídeo aqui pro nosso canal. Bom, gente, eu queria muito agradecer a todas as pessoas que me deram palavras motivadoras, né? Do meu último vídeo. Eu queria muito agradecer a todos que foram carinhosos comigo. Bom, nesse vídeo eu vim trazer um tema diferente para vocês. Eu queria contar um pouco da minha história para vocês, espero que vocês gostem. Não se esqueçam de curtir e comentar, tá? Isso vai ser muito importante pra gente, vai fazer o canal crescer. E vamos que vamos, né, fazer essa família crescer. Meus amores, hoje eu tô num cenário diferente, né? Eu tô aqui na minha sala, porque o meu filho dorme sozinho no quarto dele durante a noite, né? Mas durante o dia ele gosta de dormir no meu quarto. E eu sempre gravo, gente, os vídeos no meu quarto. Já que hoje ele tá descansando lá, aí hoje eu tô gravando aqui os vídeos aqui na minha sala, tá? Então, meu nome é Ana Cláudia Soares da Silva, né? Pra vocês verem, é muito grande. Então, já que a maioria das pessoas, gente, a maioria das pessoas me chamam de Ana, eu decidi optar por esse nome. Eu tô usando só o Ana Andres. O Andres é do meu casamento, né? Nome de casada. E eu tenho 22 anos, tenho um filhozinho de 4 e sou casada há 5 anos, gente. Eu casei com 17 anos, 3 meses de casada eu consegui engravidar, né? E tive meu filho com 18. A gente decidiu mudar aqui para Campo Verde, né? Porque eu sou de Miracema do Tocantins. A minha terra é lá, né, no Tocantins. E hoje a gente mora aqui em Campo Verde, em Mato Grosso. A gente decidiu vir para cá para procurar uma vida melhor para o nosso filho. Gente, Miracema é bom, mas a mão de obra lá é muito barata, as pessoas querem pagar muito pouco. Então a gente decidiu vir para cá. Chegando aqui, a gente teve que ficar um bom tempo na casa do primo dele, né? O primo, sim, é primo de consideração, que ele foi casado com a prima dele, né? A prima do meu esposo. Aí os dois já são separados, mas mesmo assim os dois se consideram muito. Meu esposo admira demais ele. Então os dois têm uma amizade muito linda e é lá no mercado dele que a gente compra. E depois que a gente ficou um tempinho lá, ele ajudou a gente demais, eu agradeço isso muito mesmo. A gente foi para casa de outro primo dele, a gente ficou um tempinho lá até meu esposo conseguir arrumar um trabalho. Quando meu esposo arrumou o trabalho, a gente decidiu alugar uma kitnet e a gente foi morar lá sozinho, só nós mesmos. E chegando lá, a proposta de emprego foi que tinha esse emprego, mas depois do ano novo ele tinha que viajar para outra cidade, né? 1.700 quilômetros daqui. Então isso foi muito difícil para mim, porque eu sou muito apegada com meu esposo, o meu filho também, e a gente nunca tinha ficado tanto tempo assim separado um do outro, mas a gente teve que vencer esse obstáculo. Quando eu vim de Miracema, gente, eu estava grávida, e quando eu cheguei aqui em Campo Verde, um dia estava fazendo almoço e de repente comecei a sentir umas dores muito fortes no pé da minha barriga. Então, quando eu olhei pro sangue, quando eu olhei pro chão, desculpa, gente. Quando eu olhei pro chão, tava vermelho, gente. A cerâmica tava vermelha de sangue, eu tava sangrando muito. Então, eu corri, liguei pro meu esposo. O encarregado da fazenda trouxe ele nem tomou banho, já chegou e me levou pro hospital. Chegando no hospital, gente, os médicos demorou muito me atender. Demorou me atender muito mesmo. E quando eu parei de sangrar, que eles foram me atender. E quando eles me atenderam, eles pediram para fazer um teste de gravidez e deu negativo. Aí eu falei, mas como assim negativo? Eu tava grávida, eu vim de Tocantins grávida. Mas aí eles falaram que eu tava com gravidez psicológica. Então eu fui para casa bem decepcionada com isso, né? Porque eu não tava com gravidez psicológica, a gente sabe que eu tava grávida. E por isso ficou. A gente passou o tempo aqui de boa, mas aí chegou o grande dia do meu esposo sair. Gente, foi assim muito difícil esse dia, muito difícil mesmo.
Eu fiquei sozinha aqui nessa cidade onde eu não conheço ninguém, eu não tenho amigo, não conhecia nada, gente. Ainda bem que eu morava perto de um mercado, né? Era o único lugar que eu saía. E só no dia quando meu esposo ligava para mim e falava: Olha, o pagamento já tá na conta. Aí eu ia lá no mercado, sacava o dinheiro, pagava o aluguel, a água, a energia e fazia a compra de casa. E quando a gente é muito acostumada, né, ficar com a pessoa, assim, foi uma batalha e tanto para mim, porque chegando à noite o meu filho deu febre, meu filho ficou doente, não queria comer porque ele era muito apegado com o pai dele. Eu chorava, não sabia o que fazer, pensava tanta coisa, gente, porque era muito difícil. Eu também não tinha celular e aonde meu esposo estava só pegava a internet. Então, a vizinha que morava do meu lado, que eu, nossa, eu gosto demais dela, ela me ajudava, ela me emprestava o celular dela para mim conversar com meu esposo. Aí meu esposo pegava o celular do primo dele e a gente conversava através disso, um pegando o celular emprestado de outras pessoas para ajudar, para a gente conseguir conversar. Gente, isso foi muito difícil mesmo. E teve um dia que eu tava fazendo a janta e a energia caiu, acabou a energia. Aí eu olhei pela janela, todo mundo tava com energia. Eu falei, uai, mas por que que só a minha que não tem? Aí eu tive que passar a noite toda sem energia. E no outro dia, quando o dono da kitnet apareceu, eu perguntei pra ele. Aí ele falou, não, é porque o rapaz que morava aqui não pagou energia. Se você quiser energia, você vai ter que pagar. Eu falei, não, esse não foi o nosso combinado. Eu só vou pagar o que eu estiver usando. E ele falou, então você vai ficar sem energia. Então eu peguei meu celular, mandei mensagem pro meu esposo, o celular da minha vizinha, mandei mensagem pro meu esposo. E então o filho do dono, o filho do patrão tava lá. E ele acabou trazendo meu esposo para resolver isso. Chegando aqui, eles conseguiram resolver, ligaram a energia e tudo. Mas aí ele ficou só 2 dias. E quando acabou o dia dele, ele teve que voltar de novo. Foi outro sofrimento, porque eu não queria que ele fosse, gente. Mas a gente estava precisando. E quem precisa não tem condição de ficar escolhendo emprego, né? Já que as coisas é muito difícil. E graças a Deus a gente conseguiu passar por isso. Ele conseguiu chegar bem no meu aniversário. Se não for me engano, ele ligou para mim falando que talvez não ia passar o aniversário comigo, que talvez não daria tempo. E no dia do meu aniversário foi no mesmo dia que a Páscoa. Então isso mexeu muito comigo, eu comecei a chorar, porque de além de eu estar sozinha numa cidade que eu não conhecia ninguém, não tinha amigo, passar o aniversário sozinha era muito triste. Mas graças a Deus, Deus é maravilhoso. Ele conseguiu chegar bem no dia do meu aniversário. Ele conseguiu. E chegando, ele disse que já tinha acabado a colheita para fora e que eles não iam mais voltar para lá. Ah, isso foi um alívio tão grande que, meu Deus, só Deus sabe o alívio que eu senti daquele dia. Então a gente foi morar numa fazenda. Fazenda mais ou menos, né? Porque era só uma chacrinha, só uma casinha lá. Gente, a casa ela era isolada de tudo. A casa era totalmente isolada de tudo. A água, a gente não podia beber água de lá, porque no dia que eu tomei a água, a gente tinha uma garrafa de água, a gente não deu a água de lá pro meu filho. E eu e meu esposo bebíamos a água da casa. E no dia que a gente bebeu, nós dois passamos muito mal a noite. E aí o rapaz disse que nós não podíamos beber água de lá porque passava muito veneno lá por perto, né? E a gente não podia beber aquela água. Então a gente ficou 11 meses naquela casa lutando, pegando água em outra fazenda. E meu esposo pegava ainda uma BR, ia bem longe, gente, o emprego dele ficava longe. E ele ia e eu ficava com o coração apertado porque era muito longe. E foi aí que aquela casa, gente, eu acho que mexeu muito com minha cabeça. Era isolado de tudo, de tudo, de tudo mesmo. Quando eu ficava sozinha, a casa ela começava a fazer barulhos esquisitos. Eu coloquei meu filho para dormir à tarde e quando eu tava descansando, gente, deu uma porrada tão grande na parede do quarto, assim, bem onde estava minha cama, tão grande que meu filho até acordou. E eu saí correndo para ver o que era, gente. A casa era isolada de tudo, não tinha como chegar alguém para bater na parede. Era totalmente isolado, gente, não tinha nada, 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 nada lá.
E toda vez quando eu botava o pé dentro de casa de novo, o barulho começava. Aí eu ligava pro meu esposo, ficava desesperado com isso. Aí toda vez ele saía 5 horas da manhã e chegava às 6 da tarde. Praticamente não mudou quase nada. A gente continuava sem se ver o dia todo de novo, né? Mas pelo menos ele dormia em casa. Então eu consegui arrumar um trabalho, né, na cantina lá da fazenda, onde ele estava trabalhando. E eu fui trabalhar lá. Tava quase chegando na época de terminar meu trabalho, que eu tava como diarista. O meu peito começou a inflamar. Inflamou e começou a inflamar, ficar vermelho. Eu pensava que não era nada, que eu tinha batido, mas não lembrava que eu tinha batido. Então meu esposo, como sempre preocupado, ele me levou no hospital. Chegando lá, os médicos apenas me passou só um antibiótico, disse que era para me tomar, que aquilo ali ia aliviar tudo. Cheguei em casa, eu tomei os antibióticos. De madrugada eu levantei para fazer xixi. Cheguei, quando eu olhei para os meus seios, ele tava com uma mancha de pus, rodeando assim, ó, parecia que tinha vida própria. Ele tava andando ao redor do meu peito. Eu fiquei desesperada e gritei meu esposo. Meu esposo foi lá, pediu pra me ter calma e pra gente voltar a descansar. Já que ele não ia trabalhar no outro dia, ele falou que a gente ia dormir até tarde. Era o nosso sonho dormir até tarde. Aí quando a gente deu 6 horas da manhã, eu senti uma coisa quente descendo e quando eu levantei e fui olhar, o pus que tava, ele tinha estourado. Tava descendo pus misturado com sangue, uma coisa horrível. E eu mais uma vez comecei a chorar, ele perguntava o que era, eu não falava, então ele foi até onde eu estava sentada na porta de casa chorando. Quando ele viu, eu estava segurando uma fralda, assim por baixo dos seios, e tava jorrando, gente. Era muita coisa, tava sendo tanta coisa lá dentro. Até ele ficou preocupado, mas aí finalmente parou de descer. Mas depois que parou de descer, gente, ele ficou um buraco bem grande mesmo, que cabia um caroço de feijão. Aí a gente foi no médico de novo. Ele mandou continuar tomando a cefaxelina, não era para me passar nenhum remédio por cima. Eu continuei tomando. Aí chegou um dia que, quando mais eu tomava, gente, quando mais eu tomava cefaxelina, eu acho que é esse nome, é um pouco esquisito. Quanto mais eu tomava, mais saía buraquinho de pus no meu peito. Então eu fiquei com uns 4 buracos no meu peito. E aquilo já tava mexendo muito comigo. Meu esposo pegou e falou que era pra mim parar de tomar aquele remédio. E teve um dia que ele teve que dormir numa outra fazenda do patrão dele. Era depois da cidade, era mais longe ainda. E eu tinha que ficar sozinha com meu filho, nessa casa, isolada de tudo, gente. E eu morrendo de medo, tive que ficar, que a gente estava precisando. Então a gente ficou lá, só eu e meu filho. Quando deu 5 horas da tarde, eu já tinha arrumado a casa tudo, já tinha tomado banho, tinha feito já janta, já estava jantando para trancar tudo, morrendo de medo. Gente, e as portas eram numa situação que se alguém chegasse, metesse o murro na porta, a porta caía na mesma da hora, não tinha segurança nenhuma. Então eu fiquei ali, morrendo de medo, liguei a televisão bem baixinha, que meu filho gosta de assistir. E de repente escutei um barulho de carro. Aí eu pensei comigo, a casa ali isolada. Falei, mas meu esposo não vem hoje. Quando eu fui olhar pela janela, que a janela tinha um buraquinho, tava vindo um carro com o vidro tudo escuro, tudo preto. E já tava noite também, eu não sabia, não dava pra ver direito. E tava vendo com o farol apagado. Falei, como assim alguém vai entrar na casa dos outros com o farol apagado? Já fiquei com aquilo meio ainda com medo. E continuei olhando. Gente, esse carro veio 2 vezes desse jeito, com o farol apagado. E eu morrendo de medo. Ele parava em frente da janela do meu quarto. E eu morrendo de medo, pedindo pro meu filho ficar quieto. Mas o filho da gente, criança, não sabe, né? Eu corri, peguei o celular, liguei pro meu esposo e expliquei pra ele, chorando. Aí ele pegou e falou que já tava vendo, mas era longe. Aí ele mandou não, ele falou com o gerente não, gente, é encarregado. O encarregado foi por conta própria
né, lá, falar que ia ver o que é, ia ficar com a gente até meu esposo chegar. Mas quando ele chegou, gente, o carro não veio mais, só veio essas 2 vezes. E deu conversa ainda, porque peão é as pessoas que conversam bastante, né, gente? E assim, ele foi falar, falou pra turma toda no outro dia, que aquele carro era meu amante que tava lá, e eu tava com medo de meu esposo descobrir, inventei essa história. Onde se pode, né? A pessoa para ajudar a gente não tem ninguém, mas para criticar e querer destruir as coisas da gente tem muito. E eu fiquei super chateada. Até hoje, quando eu olho para essa pessoa, eu sinto rancor lá dentro de mim ainda. Aí o meu esposo falou: Não, não acredito nisso, pode ficar tranquila. Mas mesmo assim, eu me senti muito chateada com isso. Aí, voltando à história dos seios, ele ficou inflamado ainda. Inflamado, e teve um dia que ficou tanto inflamado que eu não estava aguentando nem tomar banho. Quando eu ia tomar banho, a água do chuveiro caía em cima, eu chorava. Meu esposo falou: Isso não tá certo, vou te levar no hospital de novo. E chegando lá no hospital, eles. Falei: Tomara que seja outro médico, porque esse médico só tava mandando eu tomar antibiótico. Deus ouviu minhas preces, que quando eu fui atendida já era outro médico. Era um doutor chamado Rafael, o mesmo nome do meu esposo. Aí ele pegou e pediu pra mim tirar a roupa pra mostrar pra ele. Na hora quando eu mostrei pra ele, ele ficou pasmo. Ele falou: Meu Deus, você tá com uma grave mastite. Eu falei: Como assim? Mastite dá em vaca? Aí ele falou: Não, mastite também dá em mulheres. E tô vendo aqui sua ficha que você teve um aborto espontâneo. Aí eu falei: Não, eu não tive aborto espontâneo, eu não tava nem grávida. Aí ele falou: Você tava? Aqui nos teus históricos estava mostrando que você chegou aqui sangrando e eles não conseguiram fazer nada porque o bebê era muito pequeno ainda. Gente, eu fiquei tão furiosa. Por que eles mentiram pra mim? Eu fiquei muito furiosa. Aí ele pegou e falou: Infelizmente, a sua mastite ela se agravou muito e você não vai sair do hospital. Você vai ter que ficar internada para fazer um dreno para a gente drenar todo esse leite que tá pedrado nos seus seios. Aí eu falei: Como assim? Aí ele falou: Não, fica tranquila que é uma mini cirurgia que você não vai sentir nada. Aí eu acreditei, né? Fiquei lá internada durante a noite toda, liguei pro meu esposo, avisei. E o meu esposo ficou me esperando, né? Lá pro lado de fora. E eu fiquei morrendo de medo assim mesmo. Ele ligou pro cirurgião para saber o que ele podia fazer, mas o cirurgião estava em outra cirurgia, em outro hospital, e ele disse que não poderia ir nesse dia, só poderia ir no outro dia, ainda depois do almoço. E depois eu fiquei a noite toda tomando soro. E no outro dia eles me deram um remédio na veia para mim não sentir fome. Eu não senti fome, gente, não senti fome de jeito nenhum. E chegou a minha hora. Na hora quando o médico falou: Agora é sua vez. Levou para a sala de cirurgia, mandou eu tirar minha roupa. Aí ele pegou e perguntou: Bom, você quer o seu seio todo ou você quer ele só pela metade? Eu falei: Como assim? Ele falou: Se você quiser o seu seio todo, a gente vai fazer um dreno, vai cortar aqui, vai fazer outro buraquinho aqui e vai conseguir drenar tudo isso. Porém, é doloroso. Você teve filho normal ou cesariana? Eu falei: Foi cesariano. Aí ele falou: Então, se você escolher ficar com seus seios completo, você vai sentir um parto normal, como se fosse um parto. É uma dor de um parto. Aí eu olhei assim: Mas eu quero o seio normal. E o doutor falou que tinha anestesia. Ele falou: Não, dreno não se pega anestesia. Se o peito está muito inflamado, ele não vai conseguir aguentar nenhuma anestesia. Mesma coisa de nada. Então eu peguei e falei: Mas eu quero meu seio normal. Meu seio todo. Ele falou: Então vamos partir pro dreno mesmo. E então eles me amarraram na cama, amarraram meus pés, meus braços. Teve a mulher, né, a ajudante lá, a enfermeira, segurou minha cabeça e pegaram uma navalha. Não, quando ela perguntou: Doutor, qual é o número da navalha? Aí ele falou: Gente, a navalha é a número 13. Na hora quando eu olhei pro lado, né, gente, era gigante.
era grande e eu fiquei apavorada. E foi na hora que, quando eles começaram a me cortar sem anestesia, eles fizeram um bico aqui embaixo, que, gente, a dor era intensa, era muito grande a dor. E eles cortaram, enfiaram a mangueirinha, era tão grande que eu mordia meus lábios. Ele pegou e mandou eu abrir a boca e colocaram um pano na minha boca, porque ele disse que senão eu ia arrancar meus lábios de tanta força que eu mordia. E eles pegaram e continuou cortando. Ele cortou aqui, enfiou a mangueirinha, cortou aqui em cima e começou a espremer. Gente, eu via tudo aquilo, eu ficava apavorada. Ele começava a espremer, espremer, era uma dor, gente, que eu comecei, minhas vistas escureceu, eu não aguentava, eu não via mais nada. Até que finalmente essa dor passou, eles conseguiram arrancar uma pedra de leite, né? Uma pedra de leite e uma pedra de leite, né? Aí eles falaram, pronto, agora tá tudo pronto. Mas eu não vou costurar, eu só vou fazer o curativo e você vai voltar para casa. Vai fazer todos os curativos normalzinho, vai fazer tudo que eu te pedi. E uma coisa eu te aviso, os seus seios nunca mais vai ser o mesmo. Ele vai ficar sensível, você não vai poder comer vários tipos de alimento, ele nunca mais vai voltar a ser como era antes. E depois que passar quase um ano, você tem que fazer a mamografia, porque o dreno ele desenvolve um câncer de mama. Gente, eu saí assim desorientada dentro daquela sala. Liguei pro meu esposo, aliás, não foi nem eu, foi a enfermeira que pegou o celular e ligou e pediu pra esperar lá na porta, que ela tava me levando até lá. E ela que me ajudou a levar minhas coisas, ela me acompanhou até lá no carro. Meu esposo não colocou, gente. Meu esposo disse que eu tava tão amarela, que eu não tinha, parece que eu não tinha nem um pingo de sangue nos lábios. Eu tava muito amarela, eu não tinha fome. Gente, eu parecia que tava tão leve, assim, era uma dor insuportável, gente. Doía demais, demais, demais mesmo. E aí eu voltei pra casa, fiz tudo que ele pediu direitinho, né? Mas na hora de eu tomar um banho, para arrancar a gases que ele colocou em cima e grudou. E gente, foi outro choro. Eu chorei de novo dentro daquele banheiro. E aí eles passaram uma pomada para me passar para cicatrizar, para ir fechando devagarinho. Foi quando começou a fechar, começou a criar uma pelinha, eu recebi a ligação para me trabalhar de novo. Eu falei, não, mas a gente tá precisando de trabalho, eu vou trabalhar. Então colocava gás, colocava sutiã e ia trabalhar. Na hora quando eu ia tomar banho, arrancava tudo, aquela pele, arrancava tudo, a pele que tinha nascido, arrancava de novo. Então a gente começou, eu aguentei a trabalhar muito tempo assim. Chegando assim nos últimos dias, gente, foi assim outra dor, porque o meu filho acordou de repente. Tava tudo bem com ele. Ele deitou tudo bem. Quando ele acordou chorando, falando que o piu-piu dele tava doendo. E toda vez quando ele ia fazer xixi, ele chorava. Então, o meu esposo estava chegando, eu falei pra ele que ele estava fazendo isso. Então, quando ele ia fazer xixi, ele fazia xixi com sangue. Aí a gente começou a ficar desesperado. A gente levou ele no hospital. Chegando lá, fizeram uma ultrassom, que aliás não tinha. A gente teve que pagar uma particular. E fizeram um exame de urina. Ele não estava com infecção de urina, não estava com nada. Mas aí quando fizeram uma ultrassom, foi onde a gente descobriu que ele estava com 2 pedras no rins. Gente, foi um baque muito forte, porque até os médicos ficaram de boca aberta. Como com uma criança de 3 anos tinha 2 pedras no rins daquele jeito. Então eles pediram para ele ficar com fralda, porque eles queriam examinar aquela pedra, se ele soltasse a pedra. Teve uma pedra que ele soltou bem na hora quando ele estava sem fralda, então a gente não conseguiu achar essa pedra. Graças a Deus ele soltou essa pedra, era mais pequena. Mas assim, o médico não liberou para ele ir para casa. Ele tinha que ser encaminhado para Cuiabá.
foi onde teve um desespero tão grande, gente, porque meu filho pequeno, no hospital de Cuiabá, meu Deus, aquilo ali é horrível. Então, o meu esposo pegou e falou que era para mim ir com ele acompanhando, né? Porque eu sou a mãe. Mas aí o médico falou: não, ela não vai acompanhar, porque ela tá com dreno bem recente. É muito perigoso dela pegar uma infecção e ficar pior ainda. Então, tipo assim, eu fiquei trabalhando, meu esposo foi acompanhando. Gente, eu trabalhava, mas eu pensava tanto, mas tanto no meu filho, eu chorava muito. A cozinheira de lá me ajudava, me acalmava tudo, né? Que eu tava como ajudante dela lá na cozinha. E ela me apoiava, pedia para mim manter calma, que ia dar tudo certo, entregar nas mãos de Deus. Gente, eu orava com tanta força todos os dias. Quando meu esposo me ligava à noite, ele só me ligava à noite na hora que eu saía do trabalho. Aí eles faziam chamada de vídeo. Gente, eu partia o coração. Tive meu filhinho todo furado, o braço dele tava roxo. Tava roxo de ser tanto furado lá naquele hospital. E eu me apegava tanto com Deus, minhas amigas que gostavam muito dele aqui, que eu fiz umas amizades bem bacanas aqui. Orava também. Ele passou uma semana internado em Cuiabá. E chegou o grande dia dele fazer um radiograma, se não for me engano. E quando ele foi fazer, gente, a pedra tinha desaparecido. Os médicos ficou, como assim a pedra dele desapareceu do dia pra noite? Eu, tipo assim, foi Deus que deu essa liberdade pro meu filho, para ele não sentir tanta dor assim, porque o médico falou que ele é bem pequeno para ele fazer uma cirurgia para tirar aquela pedra. Então, graças a Deus, voltou para casa. Passando poucos dias depois, gente, depois de tudo isso, a gente voltou para nossa casa, aquela casa assombrada, que eu ouvia barulho. Nossa, era horrível aquela casa, ficar sozinha. E teve um dia que foi quando eu tentei meu suicídio. Meu esposo saiu, era às 5 horas da manhã. Toda vez quando ele chegava no trabalho, ele me ligava: amor, cheguei bem, você se cuida, que mais tarde eu tô em casa. E foi quando voltei a deitar, porque era muito cedo, eu voltava a deitar. E quando eu deitei, eu ouvi uma voz na minha cabeça. Eu não tava bem legal da cabeça esse tempo. Então eu vi uma voz na minha cabeça que falava para mim tirar minha própria vida, que assim ia aliviar. Eu não ia mais sentir aquelas dores, aquela solidão que eu sentia sozinha. E eu levantava, quando eu levantava, olhava para um lado, olhava para o outro, aquela voz desaparecia. Então eu voltei a deitar. Quando eu voltei a deitar, eu ouvi essa voz de novo. Então eu tampava o ouvido e fingia que não estava ouvindo. Gente, aquela voz foi me perturbando, ela foi ficando cada vez mais alta que nem meus próprios pensamentos eu não conseguia ouvir. Então foi quando eu me deparei, não me lembro. Quando eu me lembro foi quando eu já estava na cozinha, com uma faca posicionada a meu pulso. Foi quando eu comecei a ouvir, eu só ouvi os meus pensamentos e o que estava acontecendo quando eu vi o meu esposo do outro lado da porta, batendo tão forte na porta e falou: pelo amor de Deus, não faça isso. Na hora quando ele falou Deus, a voz desapareceu. Então quando eu me deparei, gente, eu não estava nem acreditando que eu estava fazendo aquilo. Eu fui abrir a porta, meu esposo estava desesperado. E ele correu, pegou a faca da minha mão. E, gente, foi assim, foi um baque para mim, porque eu nunca pensei que eu ia chegar àquele nível de tentar suicídio. E foi muito difícil para mim. Foi quando a gente saiu de lá. A gente ficou 11 meses lá, meu esposo falou que me levar para casa da minha mãe e tudo, pra gente ficar lá por perto, que eu tava me sentindo sozinha. Eu falei que eu não ia, que eu não queria sair de lá. Eu não queria sair daqui, porque a gente se desfez de tudo aqui, de tudo lá, para tentar uma vida melhor aqui. Então a gente decidiu ir embora. Mas aí foi quando a gente estava passando na BR, a gente foi se despedir da dona Josi.
quando a gente tava passando na BR, ele decidiu entrar nessa fazenda aqui. De longe, essa fazenda era tão linda, assim, maravilhosa. E ela é realmente bonita, essa fazenda. E deu tudo certo. A gente tá trabalhando aqui até hoje. Entramos com um contrato de experiência, já vai fazer 1 ano que a gente tá trabalhando aqui. E o vídeo que eu gravei daquele dia, eu tinha acabado de ter uma crise de ansiedade. Eu cortei meu cabelo, gente, meu cabelo era grande. Meu cabelo tá só pitoco. Eu cortei meu cabelo tá mais ou menos aqui. E foi quando foi ontem, a minha patroa foi conversar comigo, foi me dar conselhos. Ela me deu conselhos assim, comecei a entrar na realidade, gente, que eu vi que eu não tô legal. Eu não tô bem, que eu preciso de ajuda. E eu vou marcar uma consulta com um profissional para me procurar ajuda. E claro, procurar Deus. Eu procuro todos os dias, eu oro todos os dias. E é isso, gente. E essa foi um pouco da minha história. Queria contar um pouco da minha história para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouco, até conhecer um pouco mais a minha pessoa. E que vocês curtem, comentam aí, tá, gente? E eu queria muito agradecer a todos vocês que estão me acompanhando, todos vocês que estão me dando apoio, tá? Muito obrigada a todos. Eu tô meio baqueada, gente, tô com o olho inchado, porque desde o dia que aconteceu isso eu não tava conseguindo dormir. Eu tô dormindo assim, meia aleatória. Eu tô um pouco cansada. E não repara a minha cara assim, não, ó. Chega a estar inchado meus olhos. Porque eu chorei muito nesse dia. Eu chorei muito, muito, muito mesmo. E é isso, gente. Obrigada por tudo. E que Deus abençoe cada um de vocês. Beijo e até o próximo vídeo.